Então, Terezinha, bom dia para você no Brasil. Eu sou Lucimara Bom, Letellier, eu sou pesquisadora aqui pela Universidade de Leicester, pesquisando como os museus podem se tornar regenerativos. E hoje eu estou aqui para entrevistar a Terezinha Martins, que é presidente da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, que é a ABRENC. Foi diretora do Ecomuseu Amazônia por muitos anos e vai nos contar, então, algumas das experiências por meio de umas perguntas que eu vou fazer. Então, primeiro, bem-vinda. Serão algumas perguntas, nós vamos gravar. Você autoriza a gravação? sim. Perfeito, Hum, obrigada. Então, Terezinha, antes de começar, eu queria te falar um pouquinho. Existe de fato uma teoria da regeneração, hum, né? Que nada mais é do que tentar interpretar o que são os sistemas vivos que estão nas plantas, está na natureza, para a gente colocar na gestão de projetos, para ajudar as sei, instituições, os museus a pensarem os seres vivos que não são só os humanos quando estiverem fazendo os seus projetos. Então, hoje sei, a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência do Ecomuseu Amazônia, sobre a experiência que você tem a partir do olhar da associação sobre outros ecomuseus também, sobre como os museus podem regenerar territórios e espaços onde eles atuam. Então, vamos começar pelo Ecomuseu Amazônia, que de fato tem um papel muito importante de preservação, educação ambiental, conscientização. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, resumindo, né, se é que é possível, o que é o Ecomuseu Amazônia, mas pensando numa pergunta que muitas vezes as pessoas até me perguntam, né? Se ele faz esse hum, trabalho de preservação ambiental e de educação ambiental, precisaria ser um museu? Então, eu queria que uhum, você contasse um pouquinho a característica do Ecomuseu Amazônia e por que ele faz uhum, o que faz sendo um museu, a partir da perspectiva museológica, para a gente certo. começar a conversar. Então, bom dia, né? Sou Terezinha Rezende, como você já citou. Esse trabalho de museus eu venho fazendo aliás, do século passado, quando a gente começou com pesquisas aqui, observamos essa questão da cultura viva, das pessoas vivenciando e participando ativamente dos seus processos, das suas construções, dos seus saberes, das suas construções de vida, das suas memórias e saberes. Então, isso começou, né, em estudos, em pesquisa com comunidade. E nesse momento, então, eu ainda estou só retrocedendo rapidamente, eu estou na presidência da Brenck e trabalhei também no Museu da Amazônia, que foi fruto da minha pesquisa de mestrado e, posteriormente, do doutorado, complementou com o doutorado no decorrer já. E atualmente estou no Ecomuseu de Belém, também na direção do Ecomuseu de Belém, saindo para uma licença nesse momento. Então, como é que a questão do Ecomuseu da Amazônia, por que o museu? Ele é um museu de território. Como é que surge esse... Quando nós começamos uma pesquisa, que foi numa escola chamada Liceu Mestre Raimundo Cardoso, aqui no município de Belém, também no distrito de Coraci, a gente começou uma pesquisa no final do século passado, com uma professora chamada Laísa Terni. Foi quando eu comecei meu estudo nessas questões dos museus, começamos a pesquisar os fazeres e saberes dessas pessoas daquele território. E ao perceber, né, essa a importância, né, da participação delas, nós começamos a professora, então, na época, a Laís, já tinha essa noção de museus, de ecomuseus, de museus vivos, interativos, e que ela tinha tido um contato com a Alice Prioste, posteriormente, ela já tinha esses trabalhos também lá no entorno de Brasília, no município de Goiás, também criou um ecomuseu do Cerrado lá, e já tinha esse trabalho com as pessoas, né, com essa interação, sem até com aquele quadro colocado, que é um museu, que é um ecomuseu. Então, nós começamos a perceber que aqui em Belém também tinha essa questão das pessoas vivendo, desses saberes, muito forte a questão cultural. E então, junto com a comunidade, nós começamos a estudar o que que era o museu, o que que era o ecomuseu, então percebemos que e foi criado um evento para decidir que trabalho seria esse que iríamos desenvolver aqui na região metropolitana de Belém, né, que já tinha esse apelo
a partir daquela pesquisa do final do entorno do Liceu Mestre Raimundo Cardoso, no distrito de Coraci. Então, quando a gente começou a conversar com as pessoas, o que é que elas faziam, tudo, fizemos esse seminário, 3 dias, trouxemos vários profissionais, vários estudiosos para cá, veio a Odalice, veio o Mário Chagas, o Igor de Varrini fez a abertura virtual. Não foram 3 dias de seminários, a gente percebeu essa questão forte, né, cultural, a questão da cerâmica, a questão ambiental muito forte, a questão da geração de renda também, que as pessoas precisavam gerar renda a partir do seu patrimônio, e aí surgiu o turismo de base comunitária. As pessoas precisavam também ser inseridas nesse processo, que, embora estejamos em Belém, elas estão à parte, digamos, de políticas públicas. Então, elas precisam gerar renda a partir do seu local, né? Do local onde elas vivem, onde elas moram, né? Elas residem. E juntando tudo isso, a gente foi ouvindo, né? Então, fomos criando os eixos temáticos, né? Inicialmente, a gente não chamou de eixo, áreas de atuação. Então, vamos atuar na área de cultura, muito forte aqui a questão de dança, de carimbó, cordão de pássaros, cordão de bichos, boi-bumbá. Aí tem muito, né? Aí vamos criar também, aí tem a questão do meio ambiente, muito forte, nós temos queimadas, problemas, embora Belém, 69% dela está na região insular. Então, essas pessoas têm problema de água potável nas ilhas. Vivem no meio da água, mas não tem água potável. Elas vão no barquinho pegar num outro local distante da casa delas. A questão de como cuidar desses resíduos sólidos nos seus quintais, no seu dia a dia, né? Como elas gerarem renda a partir do seu patrimônio, um patrimônio vivo, né, interativo, e não derrubando árvores, né, não queimando, fazendo queimadas, porque vimos muitas situações dessas, pessoas queimando para extrair madeira, para vender carvão. Então, a gente começou a conversar, né, essa questão de manter essa questão da flora, né, e da própria fauna também, né? E sem destruí-la, né? Sem queimar, sem derrubar as árvores, né? E muitas coisas ouvimos assim, né? Por exemplo, numa palestra que eu fiz numa comunidade, numa ilha aqui chamada Ilha do Mosqueiro, ao final, o senhor falou assim para mim: a senhora fala muito bonito, mas como é que eu vou sustentar a minha família se eu não derrubar, se eu não fizer carvão? E aí eu falei, pois é, a gente tem outras alternativas e aí existe um grande equívoco, porque como aqui na Amazônia tudo é muita árvore, muita a questão da flora, da fauna, dos recursos hídricos, tudo é muito grandioso. Então as pessoas têm uma ideia de que isso é infinito. Eu posso fazer o que eu quiser, que nunca vai acabar. Eu sempre vou ter muita água, sempre vou ter muita floresta, sempre vou ter a questão da fauna, porque né, tinha muito princípio da caça, né, da pesca. E então é isso aí. Eu falei para ele que a gente tinha outras alternativas. Então, olhando no entorno dele, a gente viu já clareiras, assim, muitas árvores derrubadas, pessoas com problema de saúde, que tem muito, a questão da alergia, porque tem umas foligens, assim, o que sai que eles fazem muito rudimentar ainda, a questão do carvão. E aí eu falei para ele, né, a nossa equipe, estávamos lá, porque e falamos que existia outras possibilidades, aproveitar aquela área já desmatada, já queimada, para fazer, por exemplo, hortas, eram áreas bonitas, né? Então, como trazer pessoas para visitar, para comprar e para visitar, porque elas tinham muitos aqui, o que a gente chama de igarapés, né? É, bonito, uma bela paisagem, então podíamos inverter. Aí a maioria ficou meio assim, né? Então, teve um senhor de um grupo dos 30, 40 pessoas que aí disse assim, professora, eu vou fazer horta no meu terreno. Uma única pessoa, né? Então, aí ótimo. Aí eu disse, nós temos a nossa equipe do Museu da Amazônia, ela começou com uma equipe com vários profissionais de várias áreas, né, interdisciplinar. Nós tínhamos engenheiro de pesca, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, arte educador, turismólogo, pedagogo, oficineiros, pessoas da comunidade que faziam oficinas, artesanato, né? Então, nós tínhamos uma equipe de 10 a 12 pessoas, quer dizer, na nossa própria equipe a gente já conseguia resolver muita coisa, então fizemos parcerias
com universidade, curso de museologia, curso de turismo, Emílio Guild, enfim. Quando a gente não, dentro do grupo não tínhamos essa resposta, a gente buscava nos parceiros. E essa pessoa lá, ele fez a horta, 3 meses depois, um engenheiro, um agrônomo do nosso grupo, orientou, apoiou, e foi lindo quando ele, 3 meses depois, aí ele falou: "Olha, professora, aqui eu já vendi isso aqui, já veio um feirante e já comprou antes de estar produzindo, de ficar no período de fazer a coleta, né, das hortaliças, né? E eu já vendi isso aqui, então já estou fazendo outro e tal." Eu achei linda, eu choro quando eu É vejo um, tanta coisa assim, né? é um trabalho que frutifica, né? E que a terra Sim, sim, responde também, é junto com a terra, sim, né? Eu queria te isso, perguntar, Terezinha, onde está aí a interpretação das coleções, né? As pessoas aqui, hum, né, do lado do norte sim, global pensam hum, muito nas hum, coleções como objetos, né? E eu já uhum, vi algumas falas suas sobre o que é o patrimônio de um ecomuseu. Eu queria que você falasse sim, um sim. pouquinho dessa ideia do que é o patrimônio quando a gente está falando de um ecomuseu, como esse museu É, da Ecoamazônia. é um patrimônio diferente, digamos, depois que a gente coloca lá, o que é o museu, o que é o museu, né? O museu você tem um prédio, no ecomuseu você tem um território, né? Aí, ao invés da coleção lá do museu, nós temos aqui, dentro desse território, nós temos patrimônio, material e imaterial. Patrimônio, nesse material e imaterial, você tem o natural, cultural, né? Então, você tem o ambiental, o cultural, de toda forma. Então, nesse sentido aí também a gente tem, eu tenho uma colocação assim que logo quando começamos, aí o pessoal do IBRAM ligava para perguntar o número de visitantes e qual era o número de visitantes e qual era o nosso acervo, né? O acervo de um ecomuseu, né? E aí eu falava: "Olha, não dá para eu te falar o acervo, porque como é que eu vou contar árvores, como é que eu vou contar animais, como é que eu vou contar Os frutas, rios, né? Então, os rios, né? rios, né? Então a gente tem fauna, flora, recursos hídricos, né? Eu não posso conferir isso para você, né? É difícil também eu ter o número de visitantes, porque eu tenho um museu de território aberto, polinucleado. Segundo Varrinha, diz que nós tínhamos um museu polinucleado, porque ele em vários lugares. Então você não conhece num dia só, porque ele tem nas ilhas, ele tem na área continental. Então, um senhor lá da ilha de Cotijuba falava: "Professora, vieram visitar aqui." E aí ele falou assim: "Onde é esse ecomuseu aqui na ilha?" Porque, né, tem vários núcleos, né? Aí ele falou: "Você está no ecomuseu." A pessoa: "Mas o que é isso aqui? Eu estou aqui chegando aqui, isso aqui é um museu?" "Sim, isso aqui é um ecomuseu. Você está no ecomuseu, você está pisando no ecomuseu." Então, conseguir contar o número de pessoas também a gente não consegue. Então, de uma forma assim, já para seguir, para não fugir tanto dessas metodologias, a gente colocava livros em vários pontos, em várias comunidades, onde era mais visitado, onde tinha artesanato, onde tinha exposição no próprio sede do Ecomuseu, porque não necessariamente você é obrigatório também ter uma sede, ela pode ser itinerante nas comunidades, né? Então a gente colocava e tinha uma noção de visita, mas não tinha um todo, até que hoje o IBRAM já entende isso, já entendeu, é lógico, com o decorrer dos anos, isso já não é mais um problema para a gente, mas a gente não tem como mensurar. Então, um acervo de um ecomuseu, um patrimônio, ele é um patrimônio vivo, e isso levou a esses vários eixos, né? Que aí você tem no turismo comunitário, a gente trabalha no turismo de base comunitária, então você vai trabalhar com o eixo cultura, com o eixo meio ambiente, com o eixo cidadania. E tudo isso converge para a preservação desse patrimônio, né? Para manter esse patrimônio, para ele gerar renda. A questão do pertencimento, isso é meu, eu tenho que cuidar. Então, é um patrimônio vivo, é um patrimônio interativo, né? Sim. Que as pessoas vivenciam e valorizam aquilo. E através dos depoimentos, quer dizer, professora, aqui eu achava que isso aqui não tinha nada, era tudo feio, agora eu vejo que tem muitas coisas lindas aqui, que não é só, no caso onde tem praia, né, que falam: essa é só a questão de violência, sexo, drogas, né? Mas tem a outra parte linda também,
e que eu percebi depois das conversas, né, depois de participar de um ecomuseu, e que percebi também que as nossas histórias são importantes, as nossas histórias de vida, a trabalhar a memória, né? Sem a memória, nós sabemos que não existe é, é, que as pessoas não se apropriam, né, do seu espaço, do seu território, se ela não tem uma história, uma memória para poder ela seguir. Até a questão das gerações também, Sim. trabalhar a questão das gerações, né, Queria trazer através de um ponto, inventário. eu queria trazer um Uhum. ponto sobre isso, se você me permite. Sim, Você está falando sim. dessa memória viva do Uhum. território que está nas pessoas, né? Então, muito Certo. quando a gente fala da regeneração dos museus, Uhum. a gente fala muito dessa ideia da memória biocultural e da memória Sim, biorregional. Porque, às certo. vezes, os museus estão em territórios que foram divididos geograficamente. Mas se a gente pensar Certo. na biorregião, a gente está pensando, por exemplo, às vezes o rio, ele ultrapassa o limite Sim, de uma cidade, ele está em múltiplas sim, sim, cidades. sim. Então, é muito Certo. mais o padrão vivo do que o padrão Sim, geográfico. Aí eu queria te certo. perguntar essa ideia, todo o princípio da regeneração é que a gente só vai regenerar o planeta, essa ideia de Uhum. regenerar o planeta, pelos Uhum. lugares, né? Ou seja, Certo. a gente vai Uhum. mudando uma cidade, um bairro, um território, aí Uhum. fazendo essa regeneração, a gente eventualmente vai Certo. conseguir mudar o planeta. Você Certo. percebe uma evolução, ou seja, as novas gerações aprenderam com esse tempo do ecomuseu, como é que foi essa passagem de conhecimento biocultural dos mais anciãos para as novas gerações, no sentido de ficar no lugar, de não ter mais esse Sim. êxodo, né? Como é que é o papel do museu nesse sentido do reconhecimento do lugar e do ficar no lugar e cuidar do lugar? É muito importante. Agora é um trabalho que a gente usa aqui o termo trabalho de formiguinha, né? Porque a gente, embora você esteja numa ilha e tal, mas você não está na ilha como um todo, você está em pequenos núcleos, porque é, por ele ser um trabalho assim que a gente conversa muito com eles a questão da autonomia, e como esses ecomuseus ligados ao poder público, a gente tem muita dificuldade na gestão nesses espaços, né? Então, por conta disso, a gente tem alguns entraves, mas mesmo assim, então a gente não tem recurso. Então, a gente trabalha muito com a paixão, né, com amor. Então, quem trabalha no museu, se ele for só pelo dinheiro, pelo salário, é melhor ele nem ir, porque o mesmo salário que nós ganhamos, ganha o colega que fica lá no ar-condicionado, e ganha o mesmo salário. A gente não ganha um centavo a mais para sair, para pegar chuva, sol, pegar barco, enfim. Então, a gente trabalha muito com amor. E aí você vai percebendo nessa dedicação, tudo, essa diferença, né? Eu gosto muito de trabalhar com o depoimento deles, assim, né? Porque a gente trabalha com eles, é um museu a serviço da comunidade, né? Então, o que eles me falam é o meu combustível para continuar esse trabalho. Então, tivemos depoimento de uma senhora, de uma jovem senhora na Ilha de Cotijuba, que ela disse assim, no primeiro momento que a gente conheceu, ela falou assim, professora, eu já estou indo embora, porque eu vim lá do sul do Pará, participei daquele conflito que teve Eldorado dos Carajás, ela era toda, tinha sinais, não sei se você ficou sabendo, que teve uns 30 anos atrás, né, que houve muita morte, uma invasão num assentamento, e eu vim para cá de ver se alguma coisa, de conseguir alguma coisa, mas aqui não tem nada para fazer, eu não tenho como sobreviver aqui, eu preciso de uma renda, então eu estou indo embora. Me deu uma tristeza aquilo, que eu tinha uma casa tão bonitinha. Eu disse, mas como? A gente está chegando agora, não faça isso, vamos conversar e tal. Aí tá, ela ficou, e aí nós começamos a conseguir cursos de panificação, cursos de alimentação, de como manusear, porque a gente tem uma riqueza muito grande de frutas, de peixes, né, tudo, como manusear alimentos, curso de hospedaria, de como hospedar na sua própria casa, né, já que eles não tinham hotel, né, mas tinha a sua própria casa, né, tem gente que gosta de... Aí fomos fazendo muitos cursos, seguindo com parceiros, levando para lá, né, e curso de empreendedorismo, ela foi fazendo, tudo foi fazendo. Um tempo, acho que não chegou nem um ano. Um outro depoimento, ela falou assim: resolvi ficar aqui, porque eu vou trabalhar para conseguir é, é,
ter a minha renda deste espaço aqui, e eu vi que é possível. E ela ficou. E essa moça ficou, eu estou dando um depoimento dela, mas tem outro. Agora não vou dizer para você que tem uma infinidade de pessoas, né? Porque, como eu estou te falando, a gente trabalha com núcleo, a gente não tem condições. Se a gente tivesse apoio financeiro e de recursos humanos, era o show, a gente, o céu era o limite, era muita coisa que faríamos, mas é bem Já é difícil um esse trabalho. show, né? Mas seria um É. grandioso show, mas já é enorme. É Aí, interessante, interessante você trazer para um indivíduo, uma pessoa, porque ela se redescobriu ali a sua própria potência no território, e- né? exato, Eu acho que isso isso. é muito legal. Pode E complementar, com, depois eu trago a e próxima. com, com a continuidade, aí nós tivemos principalmente no período da pandemia, né? Eu já estou trazendo mais para cá, mas é todo o processo até chegar. Esses editais, tudo, né? Então, a gente tem também uma metodologia que eu estou usando muito neste Ecomuseu agora que eu estou, porque a gente vem com as experiências, né? Que é de organizá-los em associações, em coletivos, para que eles se fortaleçam, né? Você já vive aqui há muito tempo, ninguém morreu de fome, né? Mas se vocês se unirem, se vocês se fortalecerem, vai ser bem melhor. Então, a gente está conseguindo a criação de pontos de memória, de associações, de coletivos, né? E essa moça, ela conseguiu 2 editais, e a gente vai incentivando, a gente ajuda a fazer o edital e tudo. E ela transformou a casa dela num local de recepção de hospedagem de visitantes, né? E ela também fez o curso no turismo de base comunitária, a gente tem cursos para condutores de turismo, acho que é condutores de turismo o nome. Eu confundo com condutores de turismo, tem um que tem que ter a universidade, outro não precisa. E ela fez o curso e ela começou a viver disso. As pessoas iam para a ilha, a gente ajudava muito, levava pessoas, grupos, mas dava o endereço deles, o telefone, o número do telefone deles, e ela começou a receber pessoas e conhecer um pessoal de São Paulo, e ela está fazendo agora, vai, passa um tempo em São Paulo e vem, porque ela canta também, ela canta o carimbó, ela Muito recebe na casa dela, ela recebe pessoas, se você for àquele lugar lá, aí ela te leva para conhecer, ela é um guia de turismo, quando o guia condutor, estou fazendo uma confusão agora, e então ela já ganha para fazer isso, e hospeda na casa dela, enfim, ela não quer mais sair daquele lugar. Ela vai a São Paulo lá e volta, né? Então, isso é um exemplo que eu estou te dando, mas tem outros. Não, e eu fiquei pensando dentro desse exemplo, né? Você citou, por Hum. exemplo, empoderamento feminino, a questão da Sim, geração de renda, a questão da floresta em pé, né? De fazer um turismo sim, sustentável. Eu queria te perguntar, sim, Terezinha, se no Ecomuseu Amazônia e onde você também está agora, vocês vinculam esse trabalho ao pensamento do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade sim, e da Agenda 2030. E como que sim, você sim. vê isso? O lado positivo e também os desafios. Mas eu queria te ouvir um pouco, porque eu sei que vocês trabalham com essa nomenclatura, mas queria te ouvir os dois lados. Sim, sim. Então, essa vinculação do desenvolvimento sustentável, o Varri trabalha com desenvolvimento local, um termo desenvolvimento local, né? Então, o Igor de Varrinha esteve conosco aqui 4 vezes, nós somos privilegiados, e teve 2009, 10, 11 e 12, quando a gente fez o Encontro Internacional de Ecomuseus aqui, recebido pelo Ecomuseu da Amazônia, que foi o anfitrião, né? E nós, então, tivemos esse privilégio, essa honra de ter tipo uma consultoria do Igor de Varrini, né? Conheceu toda, na época nós tínhamos trabalho diretamente em 13 comunidades e conheceu todas, andou conosco nas ilhas, de barco, a pé, enfim, e ele anotava tudo e fazia um dever, assim, o que ele via e mandava para a gente ainda um relatório com os deveres de casa. Eu vi isso, então eu sugiro isso, vi isso, sugiro isso. Qual E, foi e o aí, ano, então, foi Terezinha? Qual foi o ano que... 2009, 10, 11 e 12, seguido. E foi 4 vezes. Aí, aliás, foi a última vez que ele veio ao Brasil, porque ele, com a idade, não deixou de viajar. Ele está vivo e nós temos ainda o contato com ele. Agora, recentemente, a nossa colega Yara esteve lá na França e esteve com ele lá e passou várias coisas. Ele já trouxe para a gente outro dever de casa. E ele faz parte da Brenck também. Ele é um consultor.
Então, eu vejo que essa questão do desenvolvimento local e esses objetivos nessa meta da Agenda do 2030, e nós temos agora mais aqui em Belém, ano que vem a COP 30, né? Nós temos a COP 30. Então, isso esse trabalho hoje, né? Com essa visão, né, de futuro, com essa meta a atingir, a alcançar, melhorar cada vez mais, né, os seus trabalhos, né? Então, no museu nós já tínhamos essa visão e agora ela, digamos assim, que esse processo ele evoluiu mais, né? Esse melhorou a questão do conhecimento, né? E a gente percebe muito assim já com eles nesse novo trabalho, não sei se eu posso te falar assim, foi muito legal, porque quando eu cheguei, já com a experiência do Ecomuseu da Amazônia, né, foi linda essa experiência do Ecomuseu da Amazônia, da questão ambiental, da questão da cultura. Então, é só finalizar o Ecomuseu da Amazônia assim. Então, os eixos nós fomos criando de acordo com a demanda comunitária. Então, teve o engenheiro de pesca, criação de peixe, porque nem todo o tempo nos rios tem a pesca, porque é sazonal. E aí fizemos criatórios de peixe com a orientação do nosso engenheiro de pesca. Eles venderam, a primeira pessoa que criou tirou 600 quilos, foi um dia de festa na comunidade, vendeu e assou na hora, lá todo mundo comeu peixe, assim. Então, nós tivemos tem a criação do peixe, as hortas, né? Aí, os circuitos de visitação, Os né? viveiros, Cada né? Os viveiros. viveiros de criação de peixes, os viveiros de criação de peixes, né? Então fomos, porque quando não tem na pesca, às vezes vai pescar, não traz um peixe, não é o período. Aí ele teia para sobreviver. Então, se dá muito, ele não somente se alimenta, né, com peixe e vende também para os seus vizinhos, né? Então, a questão do peixe, na questão ambiental, trabalhamos com os quintais produtivos, que era você trabalhar, você otimizar o seu próprio espaço, seu próprio quintal, não precisa ter um espaço grande mas o seu quintal do seu próprio quintal, produzir, né, os quintais produtivos, né, ver a questão do artesanato também, o que, que se tem de artesanato, tem um lugar que a gente tinha uma plantação da seringueira, então da seringueira eles faziam artesanato, e aí você vai conseguindo curso para essa comunidade se aperfeiçoando, né, e fazendo, e extração do local mesmo, do açaí, né, das coisas para fazer artesanato. Então, passaram a fazer artesanato, comunidade que fazia artesanato, então é o desenvolvimento local, você vai desenvolvendo. E tínhamos um grupo de terceira idade que não queriam fazer nada, queriam dançar o carimbó, porque elas falavam que aquilo fazia bem para a saúde. Você vê que é uma riqueza, uma coisa vai puxando a outra, né? Ela fala, aí eu disse, vamos fazer artesanato, aí fazer uma pizza natural aqui na cozinha, aprender com o que vocês têm no quintal. Isso elas gostavam um pouco, mas elas não queriam muito. Aí passaram até a se apresentar nos eventos, assim, pessoas com 50 a mais. Mas depois começaram a trazer os netos e os filhos, aí já foi ficando um grupo assim meio assim, eclético, assim, não somente com os idosos, idosas, mas mulheres. Era um grupo, chegamos a ter 70 pessoas com 4 homens só, os demais mulheres. Então, aí vai surgindo, porque qual é o seu interesse nesse grupo de carimbó? O meu interesse é que eu tinha pressão alta, eu estava em depressão, estava não sei o quê, agora eu melhorei a minha saúde, melhorei a minha vida. Quer dizer, já vem a questão da saúde. Então, é um mundo de coisas que não dá para te falar tudo assim, né? Que a gente vai falando. Aí você vê esse desenvolvimento local, o bem viver das pessoas, o bem-estar, né? As pessoas vão melhorando de vida, de saúde, vão melhorando as suas rendas, quem quer, né? Esses do circuito, nós conseguimos organizá-los, um vendia alimentação, tomava o café num lugar, almoçava no outro, vendia o que eles tinham para fazer. Tinha um que tinha a artesania de barcos, fazia de forma artesanal, fazer barquinhos para vender. A cerâmica é muito forte aqui, fazer miniatura cerâmica para vender. Então, isso tudo foi esse desenvolvimento local. Então, se vocês forem desenvolvendo cada vez mais, aí nós vamos alcançar metas. Não sei a gente não sabe a tanto quanto, mas o que conseguir,
eu já vejo assim como um grande resultado, assim, que a gente conseguir com eles, porque como eu te falei para você, embora sejamos do poder público, né, a gente não tem ainda não temos alguma coisinha melhorou. Na época que nós começamos, tínhamos uma gestora muito sensível, assim, que eu mas depois mais nenhum. Então, a gente se sente assim muito que sozinho no Sim. processo. Mas o que faz crescer é essa parceria com eles. Quando a pessoa, eu vou sair, já estou cansada e tal, aí vem aqueles depoimentos, professora, eu consegui isso, aquilo. Ah, é A muito bom. tudo a gente ia conseguindo, né? Teve assim, até desfile de moda com costureiras, descobriu muitas costureiras. Então, vamos fazer roupas com acessórios, com caroço de açaí, com acessórios de cerâmica. Fizemos desfile. No final do desfile, uma senhora falou para mim: nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu disse: quanto a senhora ganhou? Porque nós levamos pessoas para comprar, né? E não vou fazer roupas que tem no centro da cidade, porque vocês não vão competir com alta costura. Faça uma coisa, né? Aí fizeram. Aí levavam pessoas para comprar, né, e convidavam muita gente, e desfilava as alunas da Muito escola bom. local, desfilava a comunidade, aí faziam chapéu na própria comunidade, fazia bolsa e tal. Ela disse, ganhei R$ 300, professora, já há algum tempo isso. Nossa, eu chorei. Ela disse o quê? Vou saudade. Ela disse, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Então, tudo isso é um desenvolvimento e que você está mantendo, né? Você está preservando aquele ambiente, tá? A questão do pertencimento, do é meu, tem que cuidar. Isso é muito importante para a gente. E é um E aí, desenvolvimento humano sim, ligado ao desenvolvimento local, né? O desenvolvimento sim, humano e local exatamente. juntos. E esse é um dos É, princípios do pensamento regenerativo. Porque então, eu queria te convidar, eu queria te contar, porque no começo você me falou, né? Não necessariamente a gente chama assim, mas eu uhum. reconheço no Ecomuseu muitas Sim, eu das sei. ações Eu, regenerativas. eu sei o conceito, o que que é, assim, agora a gente não está usando diretamente esse Sim. termo, mas eu sei que são trabalhos que têm como princípio, como essência, a questão da regeneração, né, do Sim, território, do espaço, né, da sim. vida das pessoas, né, mesmo, né? Sim, Eu queria te fala. contar um pouquinho. Imagina os museus grandes, né, nos centros urbanos, que estão lá Sim. com as coleções Uhum, deles, etc. uhum. Como é que a gente convida esses museus a trabalharem em função da vida humana e não humana? E considerar a Sim. natureza, e se considerar como Uhum. um museu vivo. Então, uma Sim, das sim. coisas que a prática da regeneração faz é considerar 7 princípios da vida Uhum. para que eles Sim. possam trazer esses 7 princípios quando eles estão pensando em projetos. Eu queria falar para você, eu queria te perguntar o que que você reconhece nos ecomuseus que correspondem a esses 7 princípios. Um você já falou, que é a característica de desenvolvimento. Uma das características da vida presente nos projetos regenerativos é que eles desenvolvem as capacidades do local, das pessoas e deixam esse legado. O segundo é a totalidade. Não tem nada separado, não é pensado de forma fragmentada, é totalidade. Uhum. O terceiro é a ideia de alinhamento, que quando você está pensando no Uhum. visitante, então pensa no ninho, né? Uhum. No Sim. visitante, o museu, o território, a cidade, o país e o planeta. Está tudo Uhum. ligado. A Uhum. outra é nodal. O que que significa isso? Que tem nós nesse sistema. Uhum. E que quando a gente Uhum. desata um nó, a gente tem um impacto no território todo, né? Você falou Sim. da questão de renda e da mulher, por exemplo, que esse cruzamento Uhum. entre gênero e renda é um nó. Uhum. E aí você Sim. trabalhando esse, você tem um impacto no sistema todo. O Sim. outro tem a ver com o encontro entre a essência do museu com o potencial Uhum. do lugar. E você já falou Uhum. também que é a ideia do potencial que tem nesse território da Amazônia com a essência do Uhum. museu, que é o patrimônio. Sim. E por último, Uhum. chama campo de energia, que é o fato de Uhum. que esse trabalho não é feito só assim pelas pessoas, que a natureza está trabalhando junto. Quando você intervém, quando você mexe no sistema, o que está acontecendo ali com os animais, com as plantas, também participa do processo. Então, esses Sim. 7 princípios regenerativos, você vê os ecomuseus integrados a esses princípios, você reconhece esses princípios Todos, todos. Está todos. integrado a todos. Eu não sei, não vou saber te falar que Dá eu um estou exemplo de muito algum. esquecida, assim, a questão o que você falou, assim, né? Um de cada vez, assim, né?
essa questão de, se você puder ir lembrando, assim, você falou primeiro totalidade, né? Como é que eu vejo Que tudo está é, integrado, não tem separação tudo. entre ser humano, É, natureza, território. isso. E aí, se eu vou te falar de um exemplo que quando o Ecomuseu foi crescendo no início da Amazônia, né? Primeiro era só eu, depois mais um colega, aí a coisa foi crescendo, né? Aí você vê, né? E tem a questão ambiental, e tem os resíduos sólidos, tem muito lixo que vem, que jogam no próprio rio e que vem para as margens do rio. E aí eles falavam que não iam juntar, porque não iam retirar a comunidade ribeirinha, porque não era eles que tinham jogado o lixo. Eu digo, aí vocês vão viver no meio do lixo. Aí a gente começou a chamar pessoas da saúde, pessoas do ambiental para fazer palestra e tudo, né? É muito lixo, se você não tem ideia da quantidade de lixo que jogam e que vem a maré atrás, né? Então, essas pessoas, as ribeirinhos, passam por essa situação. E aí a gente vai vivendo tudo isso. E nós, aí eu fui vendo, a gente precisa de outro profissional. Que eu fiz gestão e planejamento ambiental. Eu lembro que o meu orientador falava assim: vocês vão ser gestores, então vocês vão trabalhar com pessoas de várias formações. Eu digo, mas como é que a gente pode fazer isso se a gente não tem, não sabe exatamente a formação, entrar detalhadamente no conhecimento de cada um desses profissionais. Você tem que ter noção, né? Ele falar, vocês têm que ter noção do todo para vocês poderem trabalhar, né? E quando eu me vi nesse cargo, eu me lembrando do professor, eu falei assim, agora eu tenho engenheiro florestal, arte educador, tenho pedagogo, tenho... Ah, meu Deus, aí eu tenho que saber um pouco de tudo isso para poder conversar com as pessoas, para poder a gente fazer esse trabalho. E no trabalho, foi assim que surgiram os eixos no Ecomuseu. E no trabalho, as pessoas, aí eu falava, fulano faz tal coisa, professora, eu sou turismólogo, eu não sou isso, eu não sei fazer isso que a senhora está me pedindo. Aí começava assim, então tá, vamos criar, então você vai, conhece a área, o território, vê o que você pode fazer a partir do que você viu, né, que você conheceu, porque tudo que você propor existe no território. Tudo que você. Não vai ser eu que vou dizer, tu vai fazer tal coisa, porque eu não sei se a pessoa tem, assim, domínio daquilo que, embora pode até ser da área dela, mas tem. Aí cada um foi, fez a sua proposta e tal. E aí, a totalidade. Aí quando você vai para a comunidade, não existe esse conhecimento isolado de forma, né? Aí eu sou historiadora, eu sou engenheiro florestal, sou ambiental. Lá é tudo junto. Então, tudo bem, você dá sua proposta e agora nós vamos juntar tudo isso, porque lá você não vai dizer assim, a comunidade perguntar alguma coisa do cordão de pássaro. Ah, eu sou engenheiro florestal. Eu não entendo absolutamente nada disso. Não, você entende sim. Então, eu achei um dia de um grupo de estudo. Então, a gente tem que ter uma noção do todo. Agora, o meu colega que tem aquela formação, ele vai, se for preciso desenvolver, vai adentrar naquele assunto. Então, essa é uma totalidade que você vai. Na comunidade, no trabalho, na prática, não existe separação. É um todo, né? É aquele terreno lá que precisa produzir, que precisa ser preservado, né? Que conta uma história, uma memória, né? Ah, aqui a minha avó sentava debaixo dessa árvore para contar uma história aqui. Você tem memória, você tem a árvore. Ah, porque nós temos castanheiras, derrubaram, cortaram as castanheiras. Aí vamos trabalhar a questão também do ambiental com crianças na escola, para vocês cuidarem. Voltei lá depois, aí já tinha crianças que dizem assim, que me disseram, professora, eu tinha 8, 9 anos naquele tempo que a senhora passou aqui, agora já está com 18 anos. Eu sou agora, duas daquelas crianças, elas agora, elas trabalham com produção de mudas. E aquelas castanheiras centenárias que foi que essas pessoas os grandes, os empresários aí derrubaram e venderam ele foi me levar castanheiras já de 2 metros, 3 metros de altura, novas castanheiras eles levaram para aquele local. Né? Isso é uma coisa que você chora, que você se emociona, né? Aquelas crianças, então tudo isso. Quem trabalhou com ele foi o pessoal do meio ambiente, foi o pessoal da cultura, o pessoal da memória que você preservar. E aí, isso aí, professora, eu não vou esquecer, porque a minha mãe contava história da minha avó, que falava das castanhas, não sei o quê. Então, a gente faz toda essa linha do tempo com eles. Então, o trabalho na comunidade, ele é compartilhado e ele é interativo e ele é sistêmico, né? Ele é tudo junto.
É isso E que eu ele estou é falando. naturalmente tudo junto, né? Vocês são o Sim, elo e as pontes sim, desses saberes diversos, mas está todo isso, mundo unido no é, território. E eu queria te isso. perguntar uma coisa, Terezinha, sobre as características de liderança, porque se a gente pensa no museu, e eu não gosto de usar a palavra tradicional, vamos usar a palavra clássico, né? Os museus maiores, Sim, museus de coleção, para a gente trazer essa consciência regenerativa, ou essa consciência de vida, de que o museu está sim. ali para pensar o Hum. território, para fazer esse trabalho comunitário, para regenerar o que está degenerado, que características que você acha que precisa para essas pessoas que estão lá, né? Uhum. Desenvolvendo esse trabalho, o que que você diria que essas lideranças facilitadoras precisam ter para fazer isso? Em primeiro lugar, é muito difícil, viu? É muito difícil essa liderança. É muito difícil. A gente vê e a gente tem cada dia mais preocupação com isso, porque somos passageiros e a gente precisa que esse trabalho continue, né? Então, eu falo assim, olha, eu já quero me aposentar, já estou saindo assim, a gente fica pensando, não que a gente seja insubstituível, assim, mas assim, como eu te falei, é um trabalho assim de muito amor, de muita dedicação, né? E aí essas pessoas, ela tem que ser muito humilde, uma pessoa tem que ser humilde, né? Ela tem que ter esse amor à natureza, ao ambiente, né? É, porque senão a gente percebe bem no próprio grupo da gente de trabalho. As pessoas que estão trabalhando ali só por um salário, porque tudo que ela vai fazer é um cansaço. Mas eu estou cansada. Mas eu já fiz tal coisa, assim, assim, assim. Pô, mas ainda tem que fazer mais isso, ainda tem que ir para lá agora. Isso, olha, trabalho de ecomuseus, de museus comunitários, é escuta. Tem vezes que você vai na comunidade, você não faz outra coisa, você vai ouvi-las, escutar. Porque é a partir dali que tu vais perceber o que eles querem. E aí eles têm necessidade de falar, principalmente as pessoas mais antigas. Aí você vai ouvi-las. E tem vezes que isso tudo os chefes da gente que não estão no dia a dia, eles têm dificuldade. O que vocês fizeram a semana toda? Ouvi as pessoas, fui para lá escutar. Aí tomei açaí com eles, já almocei e tudo. Mas eu comer é bom, né? Sim, mas aí isso faz parte do processo. Faz parte do processo. O dia de tirar o camarão do viveiro de mudas, o dia de plantar, de colher a mandioca, de tirar a macaxeira, né, para distrair o látex da seringueira. Tudo isso é conversa, gente, mas a gente já ouviu muito. Mas para eles considerarem perceber essa importância, acreditar em você, precisa, é todo um processo. Você não vai chegar lá bonita, né? Assim, eu sou a Lucimara, eu vim passar o dia com você. Ninguém vai te olhar assim, para todo Construção de mundo. relacionamento, né? Um relacionamento mais profundo, Exatamente. né? Isso, isso. Então, para isso, eles têm que perceber que você valoriza o trabalho deles, né? Que você percebe a importância do trabalho deles, que você percebe que é importante ouvi-los, né? E que aquilo que eles falam, você não vai chegar nada impondo nada, mas se você primeiro ouvir, então você faz inventário. Nós temos a biomapas, tinha um colega de arte que faz os biomapas, que eles falavam tudo, eles falavam tudo, eles pegavam essa orientações do Barrini, pegava uma cartolina, um papel grande, sentava no chão, aí vamos fazer, o que é que vocês têm aqui? Qual é o patrão de vocês? Aí, tem uma árvore, um igarapé, uma pedra aqui, que você entrar naquele lugar lá, tem que pedir uma licença lá na pedra, lá, bater na pedra, entrar, tem N coisas, né? Aí o nosso colega que era que é arte educador, aí fazia daquilo, aí trabalhava a parte artística. Então, nós temos biomapas das áreas que a gente trabalha, que atua, mas a partir deles. E quando você tem aquele inventário, aquele biomapa, aí você pode traçar as ações para aquele território, para aquela comunidade. Mas a partir deles, né? Não fui eu que levei nada, inventei, né? Então, essa escuta, essa valorização, ela é muito importante para a gente continuar esse trabalho. E aí, deixa eu retornar o que foi que você As perguntou inicialmente, que eu características de esqueci. liderança. Você As falou da características capacidade de... de É, escuta. Você está trazendo isso. algumas É. características. Sim, quando você faz tudo isso, você vai percebendo as pessoas,
né? Quem é quem, como faz isso. E aí a gente faz as palestras com eles, tudo, né? Então vai percebendo quem tem mais o jeito, assim, esse perfil, digamos assim, né? Mas é o nodal aí, né? É um nó aí muito, é bem difícil ainda, porque às vezes a pessoa começa bem, mas ela traz muito para ela, para o lado dela, né? Começa a trazer, eu desenvolver meu trabalho, mas o meu é mais importante aqui, né? Aí a preterir os demais colegas, os demais, né, vizinhos ali, digamos assim. Então, isso tem sido assim, mas é nesses trabalhos, no dia a dia, que a gente vai tendo essa percepção. Mas é bem difícil, assim, a gente ter essa pessoa que reúna tudo isso. Então, a gente já consegue, assim, pessoas, aquele núcleo dela ali, mas tem dificuldade de mobilizar outros núcleos, digamos assim, né? Porque já tem aquele trabalho lá na comunidade dele ali, mas ele não consegue com outro núcleo ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, vem trabalhando, mas ainda precisa trabalhar mais, essa questão dessa liderança. Mas deu para entender bem. E uma coisa que eu queria te perguntar, eu sei que você já participou de muitos fóruns de museu, muitos debates nacionais, internacionais. Eu queria que você desse uma ideia. Você acha que os ecomuseus, o que que eles têm a ensinar ou trazer para esses museus de grandes coleções, museus urbanos, museus grandes, museus que estão mais focados em ter muitos visitantes, e eles têm uma outra característica. Também tem um Uhum. papel. Mas o que que você acha que os ecomuseus têm a trazer de práticas, essas práticas que você está falando, o que que eles podem trazer para esses outros museus? É, assim, né? Eu penso assim, não é pesquisa, né? Mas observações que esses outros museus, aos poucos, eles já estão tendo essa percepção de que eles precisam sair daquela ilha lá. Eles precisam fazer essa interação com o seu entorno, com outras pessoas aqui. Eu lembro, assim, né, que as minhas colegas Aldalice, que tinham mais idade que eu, falavam de quanto sofreram com a questão dessa metodologia dos ecomuseus por pessoas que ainda que estão hoje, pessoas importantes que hoje falam de ecomuseu, mas que assim deixaram elas assim em fóruns de museus assim totalmente, elas ficaram assim, as pessoas assim até ofenderam mesmo, pessoas que hoje importantes que estão aí no cenário nacional que fizeram isso com elas. E hoje essas pessoas, algumas dessas pessoas que eu conheço, que são até amigas minhas algumas, aí eu já vi na segunda geração, digamos, dessas minhas colegas, que ela até falava, você tem que ter cuidado, Terezinha, porque fulano falou isso. Eu disse, mas agora não tem nada a ver com o que ele falou, vamos começar uma relação, né, com o que falou contigo. Não, não que eu não respeitasse a minha colega e gostasse, eu disse, mas eu quero ver comigo. Então, existe também nesses museus, existe muito aquela questão das pessoas se acharem assim, que estão acima de tudo, assim, que elas já sabem tudo, e que essas coisinhas aqui são coisinhas que não vai interessar. Então, eu já passei por muito isso, assim, de observar. Então, acho que aos poucos, por exemplo, eu fui de conselhos aqui, conselho de meio ambiente, conselho de turismo, já pertenci aqui, e aí, no conselho de turismo, por exemplo, ia donos de hotéis, dos hotéis 5 estrelas aqui de Belém, tudo, eles falavam. Quando eu ia falar, eles viravam a costa e ficavam nos grupinhos deles conversando. Assim, nem dava atenção para o que eu falava. Um dia um falou assim, porque a gente tem que ver um projeto lá para o Vero Peso, não sei para onde. Eu disse, pois é, o Vero Peso sempre recebe projeto, que tal a gente fazer para as ilhas? Ele falou assim, aí ele me olhou assim, as pessoas não conseguem chegar nem em São Brás é um bairro assim que sai um pouquinho do Senhor dos quanto mais em ilhas. Eu disse, pois é, mas elas conseguem assim, talvez não consigam essas que você, porque elas nem sabem, mas as pessoas estão mudando. As pessoas visitantes, os grandes centros, as grandes cidades, assim, porque eu já tive esse privilégio, o Varrini, fizemos viagem de estudo com o Varrini em 2011, que saímos de carro com ele de Paris e fomos até Milão,
ele dirigindo e tudo, fomos conhecendo o Zé Museu, que é isso que a gente precisava conhecer. Então, a gente vai fazendo essa relação, assim, com o que as pessoas estão mudando. E as pessoas que vêm, que querem fazer esse turismo aqui comunitário, porque no grande centro, né, você sabe que você está para lá, tem de tudo. Então, tu vai sair lá da Inglaterra, não sei de onde, e vem para cá para só conhecer o centro de Belém. Você quer conhecer coisas que isso, os grandes centros são mais ou menos parecidos com o outro, cada um com a sua especificidade. Mas essas comunidades, esses locais, você não vai achar lá de onde você veio. Então, as pessoas querem conhecer. Eu fui falando assim para ele, eles não davam a mínima para mim assim. Eu falava assim, até que um dia, né, eu comecei a falar de novo assim. Aí tipo, uma indígena. O que que essa menina sabe? O que que ela veio falar aqui para gente? Eu sentia isso, muita discriminação também, né? Aí um dia eu cheguei lá e o senhor falou assim: chegou a doutora Terezinha. Aí eles olharam assim: quem é a doutora aqui? Aí vai falar assim mesmo, né? Aí eu, mas eu nunca notei esse negócio sabe? Aí a partir daquele dia eles deram um pouquinho mais de atenção para mim. Então, eu vejo que isso nos grandes museus, e com o pessoal do Guild aqui, uma reunião uma vez, já não foi mais minhas colegas, aí foram fazer divisão de trabalho e deixaram a gente à parte, me deixaram à parte lá, porque eu era de ecomuseu, era um trabalho dos museus. Aí no dia do negócio lá, faltou uma pessoa que tinha que coordenar um grupo lá. Aí disseram, tu pode? Eu disse, olha, mas eu não sou de museu e nem sou museóloga também, né? E vale ressaltar isso, né? Pode ser que eu vá fazer besteira. Aí eu já fico gozando também. Pode ser que eu vá fazer besteira, porque eu não sei, eu não sou de museu. E eu tinha ficado à parte, assim, eu estava num grupo e eles me tiraram, sabe? E essas pessoas que ainda existem por lá agora, elas vêm no nosso trabalho, porque os alunos são professores de universidade do próprio Guild, eles querem conhecer esse outro lado. E eles têm essa necessidade de trazer. Então, eu penso que é um trabalho a médio, longo prazo, que as coisas vão mudando. Mas a gente não tem como, assim, diretamente falar para eles. Porque eu acho que o museu é museu, os museus comunitários, eles se complementam. Que bom que teve um museu que preservou todo esse acervo, né, todo, para a gente ter essa história, isso é muito importante. Mas que bom que tem outro agora, porque essas comunidades não conseguiriam fazer um museu. Um museu tem todo uma estrutura, né? Mas pequenos museus elas conseguem fazer e conseguem preservar essa história, essa memória. Isso não é importante? Será que esses, como diz uma amiga minha bem já de idosa, que ela fala medalhões, né? Esses medalhões, será que eles não percebem isso? Percebe, né? Eles acham que eles têm tanto conhecimento que não é necessário. Mas a gente vai vendo essa questão dessas comunidades. Nesse trabalho que eu estou agora, eles me chamaram para ajudá-los a criar dentro de uma olaria, a primeira olaria aqui de Belém, que tem um espaço musealizado. Ele separou uma parte dentro da olaria dele, professora, eu tenho aqui umas pecinhas assim, ele me mostrou. Eu disse, isso é um museu que você vai ter aqui, né? Aí eu fui, professor, então hoje ele dá entrevista para televisão aqui, faz palestra, o senhor lá da comunidade, chama uma olaria que tem 120 anos aqui em Belém. E aí ele fala toda vez, professora Terezinha, que foi quem me falou, que aqui eu levei o Varrini lá em 2009, o Varrini. Aí o Varrini viu a importância da aularia dele e disse, na época, ele disse, esse é um espaço que precisa ser musealizado. Aí fomos embora, né? Agora, quando eu voltei, uns 10 anos depois, ele falou assim, eu e a minha mulher, quando aquele francês saiu daqui, né? Aí ele, que diabo é isso musealizado? Fomos procurar saber o que era musealizado. Então, a própria comunidade que tem a sua geração de renda, que precisa, que elas vivem disso, elas já estão tendo essa necessidade da memória. Os grandes, os medalhões, essas pessoas lá, eles vêm fazer visita, circuito nesses nossos museus, nessas comunidades, eles vêm com os alunos, aí a gente traz grupos, a gente conhece um colega tal, convida o teu colega, e eles ficam assim, sabe? Acho que pessoas que moram aqui, que eu acho que nunca tinha ido lá nesses lugares, a gente vê pela fisionomia deles, e, meu Deus, tem tudo isso aqui, né? Então, eu penso que é um trabalho que a gente vai conquistá-los e que eles vão, ao longo do tempo, né,
eles vão conseguir fazer bem essa conexão das duas coisas e ver que que os dois são necessários. Os dois se complementam, né? É, Eu vejo assim, né? nenhum deles é melhor que o outro. Você falou que Isso. você visitou os museus na Europa com Rio de Zivarrin. Você achou Uhum. que diferença entre os museus, ecomuseus europeus e o de vocês em Belém, no Pará? Muito diferente. Assim, por exemplo, na Europa, eles trabalham mais com museus temáticos. O Museu da Fotografia, o Museu da Exposição, o Museu do Turismo. Inclusive, no grupo que a gente foi, fui eu daqui de Belém, foi a minha colega do Ouro Preto e do Rio de Janeiro, a Dalice, e a do Ecomuseu lá da Hidrelétrica, lá o primeiro nosso Ecomuseu, a Maria Emília ia também do Ecomuseu De de Itaipu? Taipu, mas ela não foi, aí fomos as três. Aí, quando eu chegava nos lugares, assim, o Eco-Museu da Amazônia era o mais novo na época dos outros. Aí, eu que era muito procurada, aí as minhas amigas não tenho culpa, né, de ser uma índia lá da Amazônia. Todo mundo queria falar comigo, na época da Amazônia, né? Então, a gente percebia, assim, e quando eu falava, né, e o Varrinho mandava a gente falar sobre a nossa experiência. Aí, uma pessoa falou para mim lá assim, é, você trabalha com tudo isso lá? Quantos funcionários você tem? Aí eu digo, olha, ela disse, porque muita coisa. Eu disse, pois é, mas só que a gente vive num país relativamente ainda jovem e eles já estão assim muito à frente da gente, assim. Eles não têm necessidade de tanta coisa junto. Eles têm uma coisa, tem o museu, o Ecomuseu do Parabiago, por exemplo, trabalha só com mapas. E aí vimos um que trabalha só com turismo, que foi com a gente foi lá. Então, eu vi que eles são temáticos, trabalham com santo. Então, eles têm muito mais chance de fazer um trabalho melhor. E a gente trabalha com meio ambiente, com cultura, com jeito, com tudo, não é isso, né? Mas é muito diferente. Essa foi uma percepção. A outra é que na Itália, assim, já está mais adiantada essa questão da legislação. A gente não tem aqui no Brasil ainda uma lei para amparar esses ecomuseus e museus comunitários. Em 2010 é que eles foram reconhecidos pelo IBRAM. Eu até participei da mesa do Programa Nacional Setorial de Museus, do Plano Nacional Setorial de Museus. Foi quando os ecomuseus foram reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Museus, 2010. É muito novo esse processo ainda. As políticas públicas não têm para os ecomuseus e museus comunitários. Tem para ponto de memória, ponto de cultura, para os museus, né? Os museus clássicos, né? Para não chamarmos os tradicionais. Quando tem um edital do IBRAM, a gente tem que fazer malabarismo para poder participar, porque a gente não se encaixa no museu e nem no ponto de memória, porque eu vejo que um ecomuseu ele pode ter vários pontos de memória no seu território, mas ele não é um ponto de memória, ele não é um museu clássico, né? Então, isso eu falo, porque eu sou do Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus. Eu falo, mas até hoje ninguém não me ouviu ainda, ninguém quer saber. Então, a gente vai fazendo esse trabalho assim, então eu vejo que essa diferença da legislação da italiana e que os ecomuseus lá eles são vistos assim, eles têm mais importância para a população, tá? Do que aqui. Aqui as pessoas ainda ficam muito assim, que isso? Mas vocês fazem tudo isso mesmo? Se as pessoas ainda ficam assim, parece que duvidando, assim, né? E eu acho que a gente ainda está aí, embora já o Ecomuseu da Amazônia foi criado em 2007, a gente ainda está muito nesse processo de criação, de processo de desenvolvimento, né, das pessoas conhecerem, assim, né? É, Eu vi... Sim, pode não, foi falar. bom você ter falado dessa diferenciação para poder entender, né, do conceito europeu para o conceito brasileiro. Eu queria te perguntar da COP, você citou a COP, vai ser em Belém. E uma das coisas que a gente percebe é que os museus, sejam eles ecomuseus ou outros museus, podem ter um papel muito importante em ajudar a sociedade a cuidar desse momento da crise climática que a gente vem passando, É, né? Da perda da uhum, biodiversidade, dos riscos, das é, catástrofes, seja esses outros museus ou os ecomuseus.
que você É, tem de expectativa em relação a isso e em relação à construção junto à COP? E o que seria ideal para a relação dos museus junto com a COP ou dos ecomuseus para você? eu penso que o ideal seria esse povo que vem para cá conhecerem, que nós tivéssemos trabalhos, que participássemos lá e que eles viessem fazer visitas nos nossos espaços, nesses espaços, para que eles conversassem, conhecessem essa realidade e como que as pessoas trabalham à sua maneira essa preservação das questões climáticas que são feitas, porque eles reaproveitam a questão a extração da argila, por exemplo. Nós temos nesse trabalho que está agora, é muito forte as olarias, e para extrair argila, para fazer, existe duas pessoas lá que trazem lá do local, os oleiros que fala, né? E que vão fazer a extração, extrair a argila para trazer para abastecer aquele distrito, a cidade, né? E não tem valorização essas pessoas, né? Não tem nenhum olhar do poder público, praticamente zero. Eles tiveram problemas agora para tirar a licença ambiental e tudo. Eu tentei que o poder público ajudasse eles com profissionais, né? Não é a minha área. E assim, não observei isso, assim. Quem sabe se e vai já ano que vem e a gente não percebe essa importância do poder público em fazer com que esses ecomuseus, museus estejam presentes, estão cuidando de hotel, de estrutura, de asfaltamento, de ruas, mas a gente não percebe e eles, as comunidades sabem, a professora já colocaram Santarém e outros municípios aqui, mas não, a gente não existe nesse quadro, a gente só vai existir isso infelizmente está conosco. Então, estou incentivando eles a isso. Já criamos 7 pontos de memória, associação, porque são vocês que vão fazer essa diferença, porque os políticos eles têm medo da participação popular do povo, que o povo fala, não tem filtro, e eles querem voto, principalmente em tempo de eleição. É aí que vocês vão se organizar para ter esse olhar porque eles, nesse local que eu estou agora, a gente tem um circuito de memória das olarias. Eles vendem até para o exterior, essas pessoas. Mas é assim, não é o tempo todo. Então, o que que eles querem? O que que eles precisam? De estrutura local, do cuidado com as ruas, da segurança, da questão os resíduos, a cidade cheia de lixo, jogam na frente da casa do outro. Ele já tem essa percepção de como é que o visitante vai visitar-nos e ver essa quantidade de lixo na rua. Então, ele já, na frente de uma olaria que estava aquele lixão lá que jogava, eu disse, não, vamos ter que tirar isso daqui. A gente tem as visitas, de vez em quando a gente faz. Aí foi com o poder público local e tudo, e aí fizemos uma espécie de um jardinzinho, que era uma área assim, tá lindo lá agora. Aí não colocaram mais o lixo, né? Então, a gente tem tudo isso, mas somos nós aqui. A gente não vê o gestor, né, do estado, do município, com essa preocupação. Então, eu não sei como vai ser essa COP aqui, né? Assim, eu vejo que tem até um olhar para alguns municípios prósperos nossos, Santarém, Marabá, outros municípios, mas eu não vejo para o município de Belém, né? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que eles vão participar e que esse distrito chama-se Quaraci, é um distrito que é o distrito da cerâmica e que as pessoas vão visitá-los. Então, se nada for feito, não vou ter um vexame maior, porque eles já têm isso. Então, nós passamos a ser para eles lá, assim, pessoas muito importantes, porque a gente ouve, porque a gente está conseguindo fazer um circuito com eles de visitação, e já conseguimos fazer eles já conseguiram até circuito pago, uma empresa de moda que chama-se Farm, veio, pagou R$ 2.000 por 40 minutos por cada olaria, né? Quer dizer, eles já estão tendo. E aí já descobri uma liderança lá, que é uma moça, é, ela quase que reúne essas características que a gente comentou há pouco.
Ela ainda tem dificuldade de se relacionar com as outras olarias, mas um grupo de 5 olarias ela já consegue, e ela já faz isso. Então, isso eu Bom, vejo que vai ter essa participação na COP. Agora, eu não sei te dizer ainda como, né? como vai ser, né? Porque eu não vejo esse olhar. Vamos ver o que podemos fazer. É, Uhum, a gente vai finalizar pelo tempo que a gente pensou. Eu queria te fazer essa última pergunta. Você falou algumas vezes você como uma pessoa indígena, e uma das coisas que fica muito claro nesse pensamento regenerativo é que grande parte do conhecimento vem da memória indígena. Esse uhum. conhecimento do cuidado da vida humana e não humana, do território, da natureza. E eu queria te perguntar como é que você percebe a ancestralidade indígena presente nos ecomuseus? Como é que se dá isso? Eu acho que é muito forte, assim, embora seja igual o regenerativo, né? Não seja colocado assim, o termo, né? Mas ele é muito forte. No meu caso, eu sou descendente de índios e negros, e da parte da minha mãe e do meu pai, mas eu nunca vivi lá na, mesmo, nunca teve essa vivência dentro lá das ocas, né, das indígenas. Agora, depois que eu fui estudando, crescendo, eu já visitei muitos, né, já tive alunos para eu visitar, mas o que eu acho interessante assim é que coisas que eu faço assim, sem ter tido aquela vivência, tem muito a ver com o que eles vivem lá, assim, sabe? Como é que é a coisa assim, né? Eu nunca tinha estado, né, lá com os indígenas e tudo. Quando eu fui com esses meus alunos, assim, que aí eu lecionei ensino médio, eu sempre, no meu trabalho todo, né, eu sou a última filha, as minhas irmãs, essas que moram em São Paulo, quando ela começa a falar, fazer tal coisa, para eu digo, já conheço, já fui, tudo que você possa imaginar de andar, o meu estado é o segundo estado maior do Brasil, né, o Pará, só perde para o Amazonas. Então, aqui eu já andei, você vai a Santarém, uma cidade de Belém para Santarém, 1 hora de viagem de avião, sem você sair do seu estado. Eu já andei de barco, de rabeta, que estava em barco pequeno, já andei tudo que você possa imaginar. Porque eu tinha essa necessidade, assim, de conhecer essas pessoas, de estar lá, né? Assim como a questão indígena. E aí eu vejo que esses costumes indígenas, da questão da... Então, eu venho lendo e acompanhando esses indígenas, Krenak, outros, que essa forma deles de cuidar, né, do seu espaço, da floresta, é muito parecido, tem tudo a ver com a metodologia dos ecomuseus, do cuidado, de você não, do cuidado do espaço, do território, da memória das nossas avós, do chazinho que cura, em vez de ir na farmácia, eu tomo um chá para dor de barriga, um chá para dor de olho, do benzedeira, da pessoa que, eu estou sentindo alguma coisa, mas está assim, não é a depressão, não, a pessoa vai lá e te benze e tudo. Então, tudo isso, nesses ecomuseus, a gente encontra tudo isso. Não vou te dizer que você encontra num lugar só, mas eu já encontrei benzedeiras, raizeiras, da questão do chá, né? As pessoas que trabalham com isso, e nos nossos circuitos a gente procura ter uma pessoa, um de cada um desses, assim, né? Então, é toda uma relação, e eu me sinto, assim, privilegiada, porque eu nasci num lugar a 140 quilômetros aqui de Belém, mais do Rio Guamá, o mesmo rio que chega na universidade, não sei se você já esteve em Belém alguma vez, chama-se Rio Não, estive Guamá. na Amazônia, mas não em Belém. Então, a nossa Universidade Federal do Pará, onde eu estudei, ela é banhada pelo Rio Guamá, que é o rio que chega até o local onde eu nasci. E lá eu, desde muito pequena, criança, aprendi a nadar, a remar na canoa, atravessar o rio nadando, tudo. E vim de lá com 9 anos, mas tive uma vivência intensa até meus 9 anos lá. E isso tudo, quando eu vejo quando eu vou para as comunidades, um dia tinha um evento que era para andar de canoas, assim. Aí, eu, aí ele disse, a senhora vai com alguém porque a senhora não sabe amar. Sei, sim, pode deixar que eu levo a minha. Então, são coisas assim que eu me sinto o tempo todo presente na minha história de vida mesmo e no fazer deles, assim. Então, acho que por isso eu tenho uma relação muito forte com eles, assim,
E daí a gente volta à questão da liderança, assim, né? Para ter essa liderança, você tem que se encontrar em algum momento com aquilo lá para você poder se dedicar, né? Então, eu vejo que nossas ancestralidades, nossos hábitos de vida, eu tenho até no sentar, minha mãe brigava comigo até sentar, eu gosto de sentar em cima dos pés, das pernas, eu tenho, e nunca eu nunca tive vivência, como é que eu tenho isso, né? Que eles já traz, a gente já traz essas coisas assim, né? Já traz esses hábitos assim. E a gente percebe, em cada lugar que eu vou, a gente tem essa percepção desses hábitos, desses costumes, desses valores, que às vezes os valores, eles nem sabem, assim, eles não têm essa percepção. Precisa você dar esse start lá, aí ele atenta para aquilo lá, né? Aquilo que não valia nada, que era tudo feio, eles começa a perceber. Ah, eu não sei fazer nada ainda. Não, mas a minha avó, não sei quem fazer isso. Ah, então eu vou fazer. Então, eu acho muito lindo. Eu sou suspeita para falar de ecomuseu, porque dediquei meus últimos anos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nessa área. Mas, assim, é, eu consigo contagiar algumas pessoas para que a gente leve esse trabalho à frente. Mas é tudo uma coisa muito ainda inicial. Eu vejo assim como uma coisa muito nova, inicial, que ainda tem muito a percorrer. Mas o pouquinho que tem, a gente já vai conseguir deixar alguma sementinha aí para as gerações aí, né? Que essa pesquisa possa colaborar, deixando esses vídeos e essas histórias e a transcrição dessas memórias em documentos Sim, nacionais e internacionais, né? A gente colocando, sim, depositando essa pesquisa aqui na Universidade da Inglaterra, para que cada vez sim, mais essas práticas sejam reconhecidas dentro da museologia, seja ela sim, compreendida como a museologia tradicional, a museologia territorial, ela é a museologia, e que eu espero que eu isso. possa contribuir para essa memória Uhum, do depósito sim, dessa pesquisa dentro do campo da museologia internacional. sim, sim. Eu gostei muito da sua fala, agradeço muitíssimo, principalmente você falando agora das raizeiras, né? A minha avó era raizeira, a minha mãe É, era chazeira, é, tenho um lado da família afro-brasileira, né, que vem das pessoas africanas, um lado português sim, e um lado indígena. E a gente sim. às vezes não tem conhecimento dessa memória, mas eu tenho muito. Minha família era horteira, eu cresci em sítio. Uhum, Então, em uhum, outros cantos do mundo, eu estava em Minas sim. Gerais, mas eu sou muito feliz de encontrar pessoas como você e aprender que a humildade, a construção de comunidade e a ideia de construção de território está no centro da museologia. E eu acho que é Sim, parte da sim. construção da memória social, e ela não é indissociável da memória social. Ah, É nunca, lindo. nunca. É muito lindo, é. Da Abrenque a gente falou um pouco assim, mas a Abrenque é isso. Rapidamente, assim, são esses museus. A gente já realizou 3 encontros internacionais virtuais, a gente tá? Parceria com o pessoal da Itália. Vai com o Museu do Parabiago, é o Raul Dal Santo, que é o nosso grande parceiro lá. Estamos fazendo agora com Portugal, que é a nossa colega que faz parte da Abrenque, a Nádia Almeida, está lá fazendo doutorado em Porto. E a gente vai fazer também essa parceria com Portugal, está em processo, já fizemos com a Itália, e temos vários países, assim, não oficialmente, como temos com a Itália, já fizemos plano decenal com eles, e vamos fazer agora, dia 20, um momento vamos retomar um observatório da Brenck, porque a Brenck ela tem, fizemos uma conferência que tem a questão da educação, do meio ambiente, paisagem cultural, governança, é, a questão da economia criativa. Então, a gente tem várias áreas de atuação e que elas vão saindo de cada museu. A gente está nas 5 regiões brasileiras, né? E logo, logo, depois, quando a gente te contar isso aí, eu te passo, assim, para você participar de algum momento que você puder da Brinc, que é muito importante a gente estar com essa conexão no Brasil e com esses diversos museus, museus que são voltados mais para o meio ambiente, museus que são voltados mais para os fazeres locais, para a questão do artesanato, museus que, por exemplo, a gente tem lá agora nós vamos ter o Fórum Nacional de Museus, né, em novembro, que foi adiado de agosto,
Lá em Fortaleza, a gente tem o Museu da Boneca de Pano, a gente tem o Museu do Mangue, o Museu do Mangue, nós temos o Museu do Pacotinha, o Museu do Maranguape, e cada um, por exemplo, Maranguape é muita área de educação, já o meio ambiente, com o Mangue, e a gente tem toda essa relação com eles, esses encontros, né, nessas diversas áreas, e que todos seguem mais ou menos essa mesma metodologia daqui que eu te falei. E acho que por isso ela existe, porque não existe políticas públicas também para esses museus da Abrenque. Cada um vai sobrevivendo à sua maneira. Então, no caso o que a gente está fazendo aqui, eu disse, olha, vai ter políticas públicas para esses museus, porque a gente vai se organizar, vai se fortalecer, e eles vão ter que ver. Cada evento que tiver, chama-se atenção para o que a gente faz. Tem muita coisa, não dá para eu te falar tudo agora, mas eu vou mandar para você o livro que a gente fez lá da escola, lá do Ecomuseu da Amazônia. Tá ótimo. Vou mandar para você também um artigo que a gente fez agora do Ecomuseu de Belém. A gente fez até com o professor Paolo, lá da Portugal, e vamos fazer, eu vou ver algumas coisas que eu tenho Tá ótimo. digitalizado, eu mando para você. Aí, se precisar de alguma coisa, a gente Tá vai ótimo. procurando mais, E a tá? Brenk, então, são 5 regiões do Brasil. Ótimo, foi bom você Isso. ter colocado. Eu vou fazer aqui o É, encerramento da gravação. Eu falei com a sim. Terezinha Martins, presidente da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, ou a Brenk, e também foi diretora do Ecomuseu Amazônia, contou um pouquinho da experiência. Eu sou Lucimara Letelier, pesquisadora em museus regenerativos pela Universidade de Leicester, com especialização em museologia relacionada à sustentabilidade socioambiental. Eu te É. agradeço muito. Você vai ter acesso ao relatório quando for finalizado, para que você tenha acesso a essa informação e a gente vai te explicar. O seu conhecimento é muito essencial para essa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada a você, Lucimara, também foi muito importante para mim você trazer a questão do regenerativo, porque eu tenho acesso a esse conceito e tudo, mas a gente não está com o hábito de fazer essa associação. Embora, quando você colocou o termo lá, né, aí eu até esqueci que agora veio de novo, que eu podia ter estudado, lido mais um pouco mais do regenerativo, mas pelo conceito que eu tenho, né, pelo entendimento do termo, eu vi que tinha toda uma relação. Eu digo, bom, ela vai falar e ela vai ver onde é que está o regenerativo no. E quando você falou no final das sete 7 princípios características, né, das sete regenerativos. princípios regenerativos, aí bom, eu percebi que a gente está com esses 7 princípios, eles estão total consonância com a metodologia dos ecomuseus e museus comunitários, né? Então, é muito bom até, né? Eu vou fazer mais leituras mais Perfeito. assim, só para caso de associar mesmo, mas a gente vê que tem toda uma relação, né, muito forte, que tem tudo a ver, né? Sim. Quando se percebe, né, isso. Então, Eu vou, eu eu vou também te te, agradeço. Uhum, Eu vou te enviar também algumas informações. De fato, a ideia do princípio regenerativo são as instituições e as pessoas que estão criando condições para a vida se uhum, regenerar. Porque ela parte do uhum, princípio que não é a gente que regenera a vida, mas a gente cria sim, condições para que a vida possa sim, seguir se regenerando. Então, aqueles 7 princípios que a gente falou são os princípios da vida. São os princípios sim, dos sistemas vivos. E aí a gente entende que uhum. o museu é um sistema vivo. Agora, se ele Sim. ele está vivo, se ele está alinhado a esses sistemas vivos, pode até ter outros Uhum, nomes, não precisa ter esses nomes, uhum. mas Sim, o fato sim. é que eles estejam alinhados aos sistemas da vida. E eu acho que isso você Uhum. falou lindamente, porque é evidente nessa pesquisa o quanto que os ecomuseus contribuem para o pensamento regenerativo na museologia. É por isso que a gente está aqui Certo. conversando. Deixa eu Tá terminar aqui certo, a Lucimara. gravação.